Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos ler a mensagem Campo de Sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Mateus, capítulo 27, versículo 8. Desorientado, em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre, inconscientemente, por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando, porém, examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quando lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranho ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Então vamos elevar o nosso pensamento ao querido Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, nesta casa, Casa do Caminho, que nos acolhe toda sexta-feira, com a presença da espiritualidade amiga, dos mentores dessa casa, dos espíritos que nos acompanham todos os dias. Que nós possamos nessa noite aproveitar as palavras que serão lidas, que serão compartilhadas com a nossa companheira, que irá fazer a explanação da noite. Que os espíritos mais esclarecidos possam nos ajudar para que possamos compreender as lições do querido Mestre da maneira mais fiel possível e que, mais do que isso, possamos exemplificar em nosso dia a dia. Que assim seja. Então, boa noite a todos e a todas. Hoje estamos em maioria de todas, né? Que a paz de Jesus esteja conosco, então, neste momento. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a paciência, que é uma coisa que eu confesso, eu tenho bem pouquinho. Eu acho que a maioria de nós temos muito pouco. Bem paviozinho, bem curto, né? Então, acho que é um tema bem pertinente a nós, né? E a paciência é um dos subtemas do capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Eu sempre gosto de fazer uma contextualização
sempre começa assim, do capítulo com um item. E esse capítulo 9, ele é um capítulo das bem-aventuranças. Como a gente sabe, as bem-aventuranças contêm uma síntese da moral do Cristo, dos seus ensinamentos. E são fundamentais para nós fazermos a nossa reforma íntima. Tanto elas são importantes que dos 28 capítulos do Evangelho, 5 são sobre as bem-aventuranças. E o capítulo 5 é um dos maiores que tem no Evangelho. Isso dada a importância dessas bem-aventuranças. E esse capítulo 9, ele junta duas bem-aventuranças. A terceira, que é bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E a sétima, que é bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Kardec, muito sabiamente, junta a mansuetude, a brandura da terceira, com a paz de Jesus da sétima bem-aventurança, para nos mostrar o caminho do amor em ação e condenar todo tipo de violência, de injúria, de ódio, de raiva, de impaciência. E dentro das instruções desse capítulo 9 é que a gente vai encontrar o assunto da nossa conversa de hoje, que é a paciência, que apesar de ser curtinho no Evangelho, é muito instrutivo e muito consolador também. Praticamente todos os parágrafos, o espírito amigo, que é quem dita a mensagem, ele dá a instrução e ao mesmo tempo traz um consolo. E ele diz que a paciência é uma virtude, e é uma virtude essencial, porque ela é necessária ao nosso progresso moral. E é também expressão de fé e confiança nos desígnios de Deus. E aí, para explicar isso para nós, né, ele se apoia em 3 pilares da vida cristã e da vida espírita, né? O primeiro pilar é a compreensão da dor como bênção e oportunidade. O segundo, o conceito da paciência como caridade essencial e meritória. E o terceiro é Cristo, o modelo de paciência a ser seguido. A gente vai ver agora, detalhadamente, cada um desses 3 pilares que ele utiliza para nos passar a instrução. Então, o primeiro dos pilares, a dor, uma bênção aos eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Um espírito amigo está lá no capítulo 9, no item 7 do Evangelho. Então, com essa passagem, o espírito amigo, aparentemente, assim, a gente olhando essa primeira frase, ele inicia o texto com essa frase, a gente olha, aparentemente choca. Como assim? A dor, uma bênção? A gente sofre com a dor? Como que a dor vai ser uma bênção, meu Deus? Atormenta a gente. E esses eleitos? Quem são? Um grupo de privilegiados? Olhando, a princípio, a gente fica meio surpreso com a frase, mas à medida em que a gente vai lendo, a gente vai entender o que é que ele quis nos dizer. Com essa frase, ele nos convida a um olhar diferente para a dor. Ele nos convida a olhar a dor como sendo oportunidade de crescimento.
e não como um castigo, como uma punição. A dor, as provações, as expiações não são punições. Não são punições arbitrárias que a gente recebe, mas são, na verdade, oportunidades. São oportunidades de que a gente cresça tanto moralmente quanto espiritualmente. Por quê? Porque a dor, ela impulsiona o espírito. Ela tira do marasmo, né? Tira do comodismo, é como se ela desse um tranco e esse espírito passa a caminhar rumo à sua evolução. Por que a dor faz isso? Porque a dor nos faz com que a gente se volte para dentro. A gente começa a se questionar, se perguntar por quê? Por que comigo? Por que isso? Por que eu estou passando por isso? O que aconteceu? Então você se volta para dentro de si mesmo, faz um autoconhecimento e a partir daí você começa a mudar, né? Você começa a se transformar. Então a dor, ela é uma bênção e ela é uma oportunidade porque ela educa, ela muda, ela transforma. E ele diz assim que através da dor e da paciência ativa, da resignação ativa, o espírito se depura, se eleva e se aproxima de Deus. Mas o convite dele para esse olhar diferente não é para a gente gostar da dor. Ah, não, então é bom sofrer, né? Porque se a dor me eleva, se depura, então é bom sofrer. Não é isso que ele quer dizer. Não é um convite para gostar da dor, mas é para a gente ter esse olhar de que a dor é uma bênção porque ela nos oportuniza a mudança. Ela nos alavanca para a nossa reforma íntima. Então ele diz que é olhar para o sofrimento imediato, mas ver um propósito, às vezes, que vai estar bem mais além do que aquele momento em que você está vivendo a dor. Então, quando ele afirma que a dor é uma bênção, o que ele está querendo dizer, na verdade, é que nenhum sofrimento é inútil. Que se você, perante o sofrimento, não tem a resignação passiva, aquele conformismo, fatalismo, né? Se você tem a paciência, a calma, né? Não se desespera, você passa a agir diferente, você se modifica. Então a dor é uma bênção nesse sentido, porque ela nos traz crescimento moral, nos traz crescimento espiritual. E ao mesmo tempo em que a gente se modifica com a dor, a gente também fortalece a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Né? Então a dor tem esses dois propósitos de nos educar, ela não é inútil, tem dois propósitos de nos educar, de nos purificar, de nos elevar, mas também de fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus, que ainda é um tanto frágil, né? Ele fala também nos eleitos, né? Aí a gente fica pensando, é um grupo privilegiado? Não. A gente sabe que Deus é justiça, é amor, é misericórdia, então ele não teria, obviamente, um grupo de privilegiados. Esses eleitos somos todos nós, espíritos imortais, que vivemos, né, uma experiência terrena, que estamos encarnados, que aceitamos a encarnação, aceitamos passar pela dor, pela expiação, ou mesmo pela provação, como meio de nos reajustarmos com os nossos equívocos passados e também como meio de fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus.
Então, não existe um grupo seleto, um grupo privilegiado de eleitos. Todos nós somos esses eleitos. O segundo pilar, que é o tema mesmo da nossa reflexão hoje, é a paciência como uma virtude essencial e meritória. O Espírito Amigo, ele diz que a paciência é uma virtude e ela é essencial para o nosso crescimento e muito meritória quando ela é ativa. Então, ele diz lá, ó, sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, o que ele está querendo dizer para a gente com essa fala? Ele chama a nossa atenção, assim no sentido de querer que a gente olhe para a paciência como uma caridade. Ele afirma a todo momento que a paciência é caridade. É uma caridade por excelência, ele diz. E é uma caridade meritória. Por que ela é uma caridade meritória e uma caridade por excelência? Porque para a gente praticar exige o esquecimento da gente mesmo. Para você ter paciência, em muitos momentos você tem que esquecer de você mesmo. Você tem que ter tolerância, você tem que ter humildade e, acima de tudo, tem que ter muito amor. Então, a paciência é a força espiritual de quem sabe esperar, de quem confia em Deus, de quem não se desespera, de quem não reclama o tempo inteiro, não esbraveja. Sabe que o tempo de Deus é significativo, sabe que Deus sabe muito mais que nós. Então, sabe esperar, confia em Deus e sabe esperar esse tempo. Por isso que ela é uma virtude e é uma virtude que nos ajuda a elevarmos. Ele esclarece bastante que ser paciente não é ser passivo, mas ser aquela pessoa boazinha. Eu sou boazinha, por isso que eu sou paciente, eu nunca falo nada, né? Aceita tudo, é fatalista. Deus quis assim, vai ser assim, é o destino. Não é? Ele diz que não é esse tipo de paciência que a gente deve ter, porque esse é um tipo de paciência passiva. A paciência, ela deve ser uma paciência ativa. Até Jesus disse isso, né? No Evangelho de Lucas, né, Jesus diz o seguinte: pela vossa paciência ganhareis as vossas almas. Então, portanto, a paciência, ela é um instrumento, se ela for ativa, ela é um instrumento de libertação. Por quê? Porque ela nos liberta do orgulho, ela nos liberta da irritação, ela nos liberta do egoísmo, da impaciência, tanto conosco mesmo, quanto com os outros, né? Tanto com o nosso próximo. Ela também a paciência também é uma forma de fé ativa, porque ela nos leva a crer que o bem sempre vai prevalecer, mesmo que o resultado ainda não seja visível naquele momento em que eu sou paciente. Mas eu sou paciente porque eu creio que em algum momento o que é resultado bom vai prevalecer e vai vir. Então, é por isso que ela também é fé ativa. E nós, como a Leila colocou aí no começo, né, nós temos pouca paciência, mas a gente precisa da ação da paciência em muitos momentos da nossa vida. Eu acho que praticamente em todos os momentos, né? Nas filas, eu confesso que eu sou uma pessoa muito impaciente com fila.
Nas filas, a gente faz fila em tudo quanto é lugar. Tem que ter paciência. Em casa. No trânsito. Trânsito é um caos, né? Trânsito de Campo Grande, por exemplo, a gente tem impaciência a cada 100 metros. Né? Então, são pequenos incômodos que podem ser transformados, se a paciência for ativa, em grandes oportunidades de crescimento interior. Cada situação em que a gente vive, em que a gente tem que pôr a paciência em prática, é uma oportunidade da gente exercitar a nossa serenidade, a nossa calma e principalmente a nossa confiança em Deus. A gente falou da paciência, mas a gente tem muita impaciência, né? Então vamos falar um pouquinho também da impaciência. O que a impaciência nos revela? Já que ela ela toma um grande espaço da nossa vida. Quando a gente age com impaciência, nós revelamos, primeiro, a nossa dificuldade em acreditar, em confiar em Deus. Se a gente tivesse confiança verdadeira, a fé ativa e aquela fé que move montanhas, né? A gente não ficaria impaciente. Então, a impaciência, ela revela a nossa falta de fé e a nossa falta de confiança em Deus. Mas também, ela revela orgulho. Porque quando a gente fica impaciente, é porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente quer. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho que é certo. Eu não aceito diferente, eu não aceito que tem outras verdades além daquela minha. Eu acho que é só a minha que é boa, que é só a minha que é verdadeira. Então tudo tem que ser de acordo com o meu jeito. Aí, como o orgulho é muito grande, né? A gente não aceita o diferente, a verdade do outro, o jeito do outro fazer, o jeito do outro ser. E aí, disso daí, além da gente ter como consequência a impaciência, tem uma outra situação também que é bastante ruim para nós, porque a gente coloca o controle da vida da gente na mão do outro, porque você só reage. Eu estou lá no trânsito, vamos citar o trânsito, né? Vamos pegar de exemplo o trânsito. Alguém ou anda rápido demais e sai ultrapassando, ou está devagar demais, e eu estou lá atrás reclamando, né? Tá rápido demais, tá lento demais, não deu seta, me cortou. Então, essa impaciência acontece no trânsito e eu vou reagir como? Vou esbravejar, vou xingar, né? Vou, às vezes, dar uma fechadinha ou colar atrás da pessoa porque está muito devagar, ou vou dar uma fechadinha porque está rápido demais. Então, é uma ação que a gente toma sem pensar. É uma ação que a gente toma levado pela impaciência. Então, quem é que está controlando o que eu estou fazendo? Sou eu ou é o outro? É o outro. Em vários momentos da vida em que a gente age com impaciência, a gente coloca o controle na mão do outro. A gente deixa de agir de acordo com o que a gente pensa. Às vezes eu até tenho como princípio, não, eu tenho que ser paciente, sereno, calmo, tá lá, né? É uma das bem-aventuranças, está no Evangelho. Mas aí eu saio ali no trânsito e esqueço rapidinho, já coloco o controle na vida, na mão de outra pessoa, o da minha vida na mão de outra pessoa, e pronto, daí eu já meto o pé pelas mãos, né?
Então a gente tem que estar atento para essas situações, né? E é o que nos chama a atenção o Espírito Amigo nessa instrução que ele faz. O terceiro pilar que ele coloca para a gente é o Cristo, modelo de paciência. Então ele diz assim, ó, coragem, amigos. Ele fecha, na verdade ele encerra a instrução dele com essas frases. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então aqui, ó, mais uma vez ele reforça, ó, que a paciência é uma virtude e é uma bênção, porque é uma oportunidade de espiar o nosso passado e de fortalecer para o futuro, por quê? Por conta da confiança em Deus que a gente desenvolve, se age com a paciência ativa. Mas ele encerra nos esclarecendo que Jesus deu o exemplo de paciência. Ele deu o exemplo também nessa situação, ele deu o exemplo para ser seguido. Jesus foi modelo e é modelo de paciência para nós. Então, diante de todas as injúrias que ele sofreu, diante das traições, da morte na cruz, ele não se revoltou. Ele aceitou os desígnios de Deus. Ele aceitou a vontade do Pai. Nós não vimos sair da boca dele esbravejamento, xingamento, reclamação, desespero, revolta, em momento nenhum. Então ele deu o exemplo de paciência ativa, porque diante de tudo que ele passou, ele teve uma atitude serena, uma atitude branda, calma, mansa, não de passividade, mas de paciência ativa, porque a paciência ativa dele vinha da onde? Da força moral que Jesus tinha. Ele tinha uma força moral muito grande, então a paciência ativa vinha dessa força moral que era inabalável. Então, ser paciente é ser cristão. Porque tem um livro da Joana de Ângeles, que eu não vou me lembrar o nome, mas ela diz assim, eu achei engraçado porque ela faz um trocadilho. Ela fala paciência de ciência da paz. É a ciência da paz, eu não lembro o nome do livro. Mas a paciência, voltando aqui, é a expressão da caridade, da fé e da humildade que Jesus nos ensinou e nos exemplificou. É a ciência que nos leva à paz. A paz que nasce da certeza de que nós estamos no caminho certo. Mesmo que esse caminho seja sempre dolorido, sofrido, estreito, né? Cheio de desafios, mas nós estamos no caminho certo. Dessa forma, então, cada momento de espera, cada momento de dor, de provação, de sofrimento, se suportado com paciência ativa, com serenidade, cada ofensa perdoada em silêncio é um passo largo, muito largo, aliás, a caminho da nossa evolução, da nossa depuração, da nossa elevação. É um passo cada vez mais
mais largo em direção da proximidade de Deus. E, principalmente, é uma prova de que nós estamos alinhados com o nosso modelo, né? Nosso modelo para tudo na vida, inclusive para paciência. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que continue nesse momento, e que, aproveitando a valiosa lição desse Espírito amigo, as vibrações que essa lição nos traz, elevamos então o nosso pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, e agradecemos de coração por mais esta oportunidade de estudo e de recolhimento na Casa Espírita. Concede-nos, Pai de bondade, a paciência que nos falta, a brandura, a suavidade nas nossas relações, seja no nosso lar, no nosso trabalho, com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Concede-nos a brandura e a suavidade na fé que nos sustenta diante das provações. Fortalece-nos para que nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, de irritação, que possamos lembrar do seu exemplo, suportando com amor, com resignação, com fé, com confiança, aquilo que não podemos mudar. E assim vamos trabalhando paulatinamente para a nossa reforma íntima. Que a tua paz nos envolva e que a lição da paciência se manifeste em todos os atos da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus.